Quando a gente fala em parágrafo conclusivo na redação, a gente tem que entender, antes de tudo, como que é o estilo desse parágrafo. Então, eu quero que você pense que vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Nisso de escrever um texto dissertativo argumentativo, você tem que começar a construir um raciocínio que leva você ao parágrafo conclusivo. Então, entenda, ao chegar na conclusão, espera-se que você já tenha, no parágrafo introdutório, vamos recapitular. É muito importante que, na hora de escrever a introdução, eu saiba exatamente o que ela precisa ter. Não raro, nós vemos muitos alunos que definitivamente não alcançam 900 mais. Ah, mas eu vi um ou outro. É exceção à regra, tá? Que alcançou 900 mais fazendo isso. E a gente não tem como referência a exceção, a gente tem como referência a maioria, a regra, o que está funcionando para aquele maior número de estudantes que conseguem alcançar 900 mais na redação, tá? Então, entender, por exemplo, rapidamente, qual é a função desse parágrafo dentro do texto, o que cabe a esse parágrafo e o que não cabe, ajuda você a não fazer besteira. Ajuda você a não chegar no parágrafo de conclusão, por exemplo, e inserir uma citação. Só insere citação no parágrafo conclusivo alunos que desconhecem o texto dissertativo argumentativo. Ah, Matheus, eu pensei que eu ia chegar aqui e você ia falar assim, ó, é para fazer uma proposta de intervenção, coloque agente, ação, meio, efeito, detalhamento, acabou. Não vou fazer isso. Isso você dá um Google e vê no YouTube. Eu preciso resgatar com você um pouco dessa base, que muito provavelmente não está tão sólida quanto você imagina. Então, às vezes eu tenho aqui pessoas que já estão com 700, 800, caminhando, tão próximas dos 900 mais. E essa nota não chega porque a base está ruim. Então, vamos construir esse raciocínio. O texto dissertativo argumentativo, ele exige que na introdução o aluno insira a tese. Então, ao ler a introdução, o avaliador espera que o aluno tenha inserido o tema de redação ali e, mais do que o tema, é preciso que ele insira a opinião que ele vai defender. Nos desenvolvimentos, defende-se essa opinião por meio dos argumentos e aí, finalmente, a gente chega no parágrafo conclusivo. Então, assim, eu sinto que a conclusão, por vezes, é deixada de lado, é esquecida, é abandonada, mas esse não é um comportamento de um aluno que quer alcançar 900 mais no Enem. Um aluno que está alcançando 900 mais agora, e você vai alcançar essa nota, porque você escolheu estudar, mesmo faltando 3 meses para a prova, você decidiu que vai recuperar o tempo que você não usou adequadamente durante o ano. Então, como é que o aluno 900 mais pensa no parágrafo conclusivo? Ele olha para a conclusão como assim, uma fonte de nota. Eu quero que você pense que a competência 1, a competência 2, a competência 3, a competência 4, elas são avaliadas durante todo o texto. Você concorda comigo que gramática da competência 1 é avaliada da primeira palavra que você escreve até a última? O repertório, por exemplo, quando você usa lá no desenvolvimento e retoma na conclusão, é avaliado do início ao fim. Então, a competência 1, a 2, a 3 e a 4, ela é avaliada durante todo o texto. A competência 5, ela está concentrada no parágrafo conclusivo. Então, ali na conclusão, além de você ter a avaliação das outras 4 competências, você tem uma competência específica que vale 200 pontos. Está avaliando aquele parágrafo. É por essa razão que você não pode deixar o parágrafo conclusivo de lado. Você não pode ficar muito cansado durante o texto e, putz, vou escrever a conclusão de qualquer jeito. Porque se você faz isso, você está automaticamente dizendo assim, eu não me importo com 200 pontos do meu texto. E não dá para não se importar com 200 pontos do texto. Porque se você fala isso, você automaticamente tem como nota máxima 800 pontos. E aí já está fora dos 900 mais. E se estar fora dos 900 mais, não é só, eu não consegui 900 mais na redação do Enem. Não é só para tirar um print e postar no Instagram que tirou 920 na redação do Enem. É porque a gente entende que textos acima de 900 mais estão colocando os alunos na universidade em razão do peso que a redação tem. Respira. Eu sei que você escreveu um parágrafo introdutório.
Você que escreveu um desenvolvimento, escreveu o desenvolvimento 2. É aceitável que você chegue no parágrafo de conclusão um pouco cansado. Você ainda tem questões da prova para responder, mas chegue lá sabendo exatamente o que fazer. E aí pega papel e caneta. Não precisa ficar enrolando na conclusão. É um parágrafo que você não tem muitas linhas, em tese, porque a conclusão ela não precisa ser longa, tá? Não precisa ser longa, não tem por que o parágrafo conclusivo ser muito longo. Ah, Matheus, mas eu fiz em 10 linhas. Peraí, fez em 10 linhas. Sua introdução cumpriu a função dela? Cumpriu. O desenvolvimento cumpriu a função? Eita, acho que não, acho que eu desenvolvi muito pouco. Desenvolveu muito pouco porque você deixou muitas linhas para um parágrafo que não precisa ter tantas. Ah, não desenvolvi bem as minhas ideias. Porque não desenvolveu bem as ideias porque você está escrevendo bastante em um parágrafo que não é para escrever. No caso, a conclusão, tá? Então, tem que ter esse bom senso aí, esse equilíbrio, para pensar, ó, a minha introdução tem tese e apresenta o tema, ok. Os meus desenvolvimentos afunilam, desenvolvem o argumento, explicam, justificam. Ok, agora eu vou para a conclusão. Na conclusão, não perca suas linhas colocando assim. Portanto, fica evidente, portanto, que alternativas nesse cenário caótico mostram-se necessárias para reverter esse panorama preocupante, esse imbróglio na sociedade brasileira. Bicho, o avaliador da sua... Antes eu era mais, como que eu posso dizer, tolerante em relação a esse tipo de construção. Eu ainda vou abrir aqui a possibilidade, caso você goste muito, de fazer uma pequena retomada. Mas assim, tem que ser muito pequena. Porque o seu avaliador, quando se trata de redação do Enem, não estou falando de outras redações. Ah, eu vou fazer um vestibular na minha cidade. Aí você pega o edital, leia o vestibular, você vai fazer, então tem que ser do seu interesse, vá ler lá o edital para ver como que é a correção. Estou falando de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Geralmente pode fazer isso em outros vestibulares também, mas eu não posso me responsabilizar, você tem que ler o edital. Em se tratando de redação do Enem, não dá para perder linhas enrolando na conclusão. Porque você tem 5 elementos que precisam ser inseridos para que você consiga nota máxima nessa competência. Anota aí. A minha conclusão da redação do Enem quer de mim a elaboração de uma proposta de intervenção social. Preste atenção que eu falei proposta de intervenção. Em nenhum momento da nossa conversa a respeito do parágrafo conclusivo, eu falei em solução. Alunos 900 mais não estão preocupados em solucionar problemas. Bicho, pega o tema de 2015, por exemplo. A persistência da violência contra a mulher. Tem lei no país. Tem disque denúncia. Tem uma porrada de coisa. Tem conscientização. Tem campanha. E não resolve o problema. Então, não é para você resolver. Você, em tese, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sei que a gente termina e fica fazendo a prova, porque às vezes não passa de primeira, mas é para quem está terminando o ensino médio. A prova é feita baseada na realidade do ensino médio. Claro que não na realidade da maioria das escolas, né? Mas é Exame Nacional do Ensino Médio. Então, não assuma uma responsabilidade, não chame para você um dever que não é seu. Você não tem o dever de resolver nada, de solucionar, proposta de solução. Aí cria na cabeça do aluno que ele deve escrever uma proposta inovadora, tem que ser inovadora. Ninguém pode ter pensado nisso antes. Isso é mentira. Tem que ser uma proposta criativa. Beleza, se você for criativo, bacana, bom. Mas se não for, não tem problema. A proposta que não é de solução, é de intervenção, que é avaliar se o aluno consegue minimamente intervir no problema proposto. Intervir no problema proposto. Essa intervenção não passa pelo filtro da criatividade, essa intervenção não passa pelo filtro da autoria. O que você está querendo dizer com não passa pelo filtro? Estou dizendo que sua proposta de intervenção, sua conclusão não precisa ser criativa, não precisa ser inovadora. Matheus, você está dizendo para a gente não ser criativo? Não, não estou dizendo, eu estou
deixando claro que não é uma exigência. E quando eu deixo claro que não é uma exigência, você, a partir de agora, vai começar a escrever os seus parágrafos de conclusão mais aliviado. Porque você sabe que não precisa solucionar, que não precisa ser criativo, que não precisa ser inovador. O básico funciona. Não esconda a construção do avaliador. Matheus, não estou entendendo. Não esconda a construção do avaliador. Seja direto, seja claro, seja conciso. Portanto, vírgula, é dever do agente, aí você vai colocar um agente social, o agente interventivo, governo, mídia, família, a sociedade, algum ministério, elaborar, aí vai vir a sua ação, vai vir a sua ação. Elaborar, divulgar, realizar, construir, promover, escreva a sua ação. Por meio de, e aí escreva o seu meio. A fim de, com o objetivo de, com a finalidade, escreva a sua finalidade. E em algum desses elementos, e eu sugiro em 2, você coloca um detalhamento. Pessoal, não pensem que os avaliadores do Enem, e agora eu vou falar sério, como eu nunca falei quando eu conversei a respeito de conclusão, tá? Eu fico tentando ser mais suave quando eu vou falar de conclusão, mas agora eu vou falar sério e eu quero que vocês prestem atenção. Vocês estão fazendo uma prova para entrar na universidade. Vocês estão fazendo uma prova para realizar um sonho. Levem a sério. Vocês querem escrever o detalhamento da proposta de intervenção achando que os avaliadores são imbecis. É essa a impressão que eu tenho, que vocês acham que quem corrige a redação é uma pessoa desocupada. Quem corrige sua redação é um profissional. Ele está ali trabalhando, ele foi instruído para avaliar aquele texto. Ele participou de um processo seletivo, que inclusive vai começar agora, no dia 13. Ele se capacitou. Muitos nem conseguiram chegar. Então, assim, quem está ali não é qualquer pessoa. Para você escrever um detalhamento como, por exemplo, a redundante, tá? Ou por exemplo, como o Poder Legislativo responsável por elaborar leis. Tipo, é isso que você quer ganhar 40 pontos. Por isso, por essa construção. Responsável por elaborar leis. Poder Legislativo. Beleza. Escreva. Você pode achar avaliadores que considerem isso um detalhamento? Pode. Mas eu aposto que a grande maioria vai olhar para isso e vai dizer: isso não é detalhamento. Apesar de responsável por elaborar leis ser uma informação adicional, pessoal, paciência, né? Matheus, dê um exemplo de detalhamento do, por exemplo, na hora de escrever o meio, por meio de campanhas midiáticas. É o seu meio. Bote uma vírgula. Que sejam, especifique, que sejam amplamente divulgadas, porque são campanhas, que sejam amplamente divulgadas nas redes sociais de maior alcance, como o Instagram e o Facebook. Acabou. É simples. Agora, mas isso é, de fato, um detalhamento, informação adicional. E não dizer o óbvio que o Poder Legislativo é responsável por elaborar leis. Ah, paciência, né? É 40 pontos que isso vale. Então, valorize. Escreva para corretor nenhum colocar defeito. Ah, não, mas eu vi fulano de tal na redação que botou isso e funcionou. Beleza. Mas eu conheço uma porrada de gente que fez detalhamento idiota e não funcionou. Porque eu analiso anualmente mais de 500 redações de 900 mais. Eu li textos de 960, por exemplo, que poderiam ter sido 1000 e não alcançou uma nota maior porque no detalhamento enrolou. Então, o que eu tinha para falar de conclusão, como escrever uma conclusão 900 mais, é de fato isso. Não enrole, seja objetivo direto, conectivo conclusivo, insira os 5 elementos, deixe evidente cada elemento desse. Aí você tem os conectivos para auxiliar nesse processo. Fechou. Acabou. 200 pontos na competência 5. Tá? E aí você pode escolher elaborar uma ou duas propostas. Eu prefiro duas, mas você pode fazer só uma. Preferencialmente, detalhe, ação ou meio. Tá? Matheus, por que você está falando preferencialmente?
detalha a ação ou meio. Não existia antigamente essa história de detalhamento. Foi uma mudança que aconteceu em 2017. E aí, lá em 2017, só podia detalhar o meio e a ação. O meio e a ação. A partir de 2018, eles permitiram o detalhamento do agente e do efeito. Só que do agente, na maioria das vezes, é bem assim, bestinho o detalhamento. Aí eu tenho medo dos avaliadores não considerarem. E já vi avaliadores não considerando. No efeito, só existe um tipo de detalhamento do efeito, que é o efeito do efeito, o desdobramento do efeito. Então, só existe um tipo para o efeito. E o meio e a ação tem vários. Então, vai de ação, vai de meio que dá certo.